Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas mediadas por tecnologia aqui do canal Educação. Nós estamos em Cajazeiras, nós estamos em Colônia do Gurgueia, transmitindo ao vivo as nossas aulas até as localidades dos 224 municípios da rede SEDUC, né? Que são os 224 municípios do Piauí, mostrando aí a nossa abrangência, tá bom? Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de língua portuguesa daqui do canal Educação. E na nossa disciplina específica, literatura, vamos fazer aqui uma retomada de Gregório de Matos e a sua poesia satírica. Estávamos falando aqui do nosso representante da literatura satírica chamada, ou da literatura barroca chamada Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Vamos aí trabalhar um pouquinho ele hoje para a gente poder identificar o objetivo, ou o objeto do conhecimento da nossa aula é a literatura brasileira da era colonial. Seiscentismo, Gregório de Matos e a poesia satírica de cunho documental do ciclo da cana-de-açúcar, né? Que seria isso aí, gente? Meu Deus. Conhecer o contexto de produção e suas consequências sociais e políticas do ciclo da cana-de-açúcar na era do Brasil colonial. Destacar os textos para compreender os fatos mais importantes do período e resolver questões que é para a gente poder aprimorar mais ainda as nossas comunicações. Está aqui, gente, ó, cartela no ar para a gente poder falar sobre o Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra tinha uma língua afiada, né? Foi chamado de Boca do Inferno justamente por essa língua que ele mesmo descreve em sua poesia. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Gente, professora, que Brasil é esse? Que o Gregório de Matos fala na sua literatura, que tem aí essa potência toda. É um Brasil colônia, ligado a Portugal, trazido através desses aspectos relacionados àquilo que seria um país atrasadíssimo, ou melhor, não era nem um país, vamos aqui fazer a correta expressão dos fatos, era uma colônia, né? E nessa colônia a gente tinha problemas de todas as ordens. E ele já diz aí, ó, torpezas do Brasil, vícios e enganos. É isso que ele vai registrar na sua literatura. Por isso que ele foi chamado de Boca do Inferno, né? Tem essa representação aí, ó, importante por conta disso. Nasceu em Salvador, no ano de 1636, filho de família abastada, foi para a Europa, especialmente para aí Portugal, estudar direito. Formado lá, passou vários anos estudando em Portugal, obteve uma rede de amizades bem interessante, que o conduziu de volta aqui ao Brasil com formação e emprego público. Ele era o juiz da infância, né, das crianças, dos abandonados, foi ligado aí, foi indicado pelo governo português para ser o representante, né, já que se tinha poucos advogados no Brasil e principalmente com essa formação jurídica, né, da magistratura. E ele foi indicado também pelo governo português para ter aí essa missão honrosa, ou desonrosa para muitos, né, de participar da Inquisição. Ele era o juiz inquisidor, ele era um juiz que fez parte da Inquisição, que era o membro indicado pelo governo de Portugal, porque os governos ligados à Igreja Católica eram obrigados a indicar um representante para participar do Tribunal de Santo Ofício. Aí, como ele tinha formação jesuíta, né, quando ele tinha formação jurídica também, ou seja, ele tinha formação religiosa e também da magistratura. Ele acabou aceitando. Tanto poder, gente, acho que ficou aí na cabeça do Gregório de Matos. Ele começou a utilizar a sua poesia para descrever a barbárie que era o Brasil, né? A esculhambação, como a gente pode dizer assim, se usar essa palavra assim na aula assim de uma forma tão, me perdoem aí, um país cheio, caótico, né?
uma colônia caótica que era o Brasil. E aí a língua dele não popou ninguém, gente. A língua dele era para o rico, para o pobre, para o preto e para o branco, para o religioso e para o ateu, né? Para quem era amigo e para quem era inimigo também. Por isso é que ele disse, ó, no Brasil, a visão que ele tinha do Brasil do século XVII, o honesto é pobre, o ocioso triunfa e o incompetente manda. Quem são os incompetentes? É o governo aí da sociedade portuguesa, tá? Então a gente vai poder identificar, ó, que quando ele... Ai, meu Deus do céu, esqueci aqui da canetinha, peraí. Isso que voltou aqui, pronto. Quando ele fala aqui do incompetente, ó, tá falando dos cidadãos que governavam a colônia brasileira. Inclusive ele, né? Ou seja, não poupa ninguém. Por isso que o Gregório de Matos, gente, é esse poeta que representa muito bem as extravagâncias do barroco, de uma linguagem extremamente ornada, a linguagem mais categoricamente aí crítica, a gente vai encontrar o Gregório de Matos. Dentro do estilo barroco, gente, prestem atenção, Gregório de Matos estaria condicionado à poesia barroca cultista, tá? Nós trabalharíamos através dessa perspectiva com resquícios do classicismo. Que resquícios são esses, professor? Bota aqui um marca-textozinho da cor que eu estou gostando. Uso do soneto, né? Já que era uma literatura que vinha da época clássica. Alguns temas amorosos, né? Porque apesar de ter essa língua maldita, ferina, vamos dizer assim, tinha umas pretendentes dele lá. E reflexivo, principalmente falando desse complexo mundo que era o século XVII. Mas uma das características mais importantes de Gregório de Matos, gente, é que tem para todos os gostos. Olha aqui a quantidade de textos produzidos pelo Gregório de Matos. Poesia reflexiva, religiosa, lírica, satírica, encomiástica e burguesa. Nós, ó, bem aqui hoje, a gente vai focar nessa pena aqui, ó, na poesia satírica, principalmente porque a sátira se mantém viva. Mas a gente vai também passear nos melhores textos de Gregório de Matos. Aqui a poesia satírica faz com que você, do Brasil do século XVII, chegue ao século XXI, professora, a gente consegue atualizar aqui essa crítica? Será que tem esse aspecto crítico todo? Vamos acompanhar aqui o nosso processo evolutivo. A poesia reflexiva do Gregório de Matos Guerra, ela é bem interessante. Ela reflete o pessimismo de épocas severas, como a época da Contra-Reforma. A gente viu que a indicação dele para o Tribunal do Santo Ofício cumpria regras. Quem é ligado à igreja? O Gregório de Matos se formou, estudou a vida toda em colégio de padres. Então, era uma questão mesmo de buscar aí esse processo de compreensão. E dentro desses elementos, a gente vai encontrar uma certa fragilidade. A Igreja Católica, durante a Contra-Reforma, quis mostrar com muita severidade essa ideia negativista de que o homem é um ser frágil e que precisa, a partir dessa fragilidade, reconhecer o seu lugar, que é o nada, né? Você imagine aí essa perspectiva. E aí os textos são muito emblemáticos, sempre mostrando imagens que não se congelam, o sol, a luz, né, a formosura, a alegria. Tudo isso se acaba em dia, em escura, em tristezas e sombras. Então, quando ele fala nasce o sol e não dura mais que um dia, ele já mostra para você, basicamente, a transitoriedade das coisas, tá? Então, a poesia dele, reflexiva, é uma poesia que trabalha, sobretudo, essas características. Como eu disse para vocês, apesar aquele estilo dele de falar mal de todo mundo, né? Gregório de Matos ainda teve umas pretendentes na vida. A muitas delas, ele dedicava sonetos que mostravam qual era a visão que ele tinha das mulheres, né? Por várias formas, tá? Muitas vezes arrebatado pelo sentimento amoroso, completamente perdido dentro daquele processo, o Gregório de Matos Guerra cumpre com aquilo que seria
né? Esse elemento básico, né, da literatura, da exposição de uma mulher perfeita. Em se tratando de barroco, vai ser sempre o anjo, que é aquela figura idealizada de perfeição e também de pureza. Aí ele diz: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser anjo e flor juntamente. Ser angélica, flor e anjo florente, senão em quem em vós se uniformará. Já começa com aquela cantiga barata, né? Você é um anjo, porque você é pura. Você é uma flor, porque você é plasticamente perfeita. No final ainda fica lá: se fores anjos, se como anjos sois dos meus altares, foreis o meu custódio. O professor quer que, traduzindo, seja a minha guardadora e minha guarda, né? E livra eu de diabólicos azares. Olha aí ele pensando em pecado em relação à figura feminina. Ou seja, porque ele disse que ela é tão linda, que quem vê não fica quieto no lugar, quer pegar, quer beijar, e ele não quer macular a imagem dela, tá bom? Bom, vamos para a nossa atividade aqui, gente. Olha o poeta Gregório de Matos lá em Salvador. A sátira do poeta Gregório de Matos, Guerra, juntou-se ao legado libertário da estátua de Castro Alves no centro de Salvador. Olha, fizeram uma homenagem boa lá para ele, tá? Dentro dessas perspectivas aí. Novo Santo Antônio entrando agora também, né? Homenagem interativa recebeu o tom da realidade, ao possuir o tamanho do poeta, além de contar com um dispositivo de presença, que declama poesias ao ser acionado quando uma pessoa se aproxima da escuta, confeccionada em fibra de vidro, do maior poeta da lírica barroca no Brasil. Aí, quando você for para Salvador, lá no centro da cidade, na Praça Castro Alves, tem a imagem do Castro Alves e tem a imagem do Gregório de Matos. Aí não se assuste se você entrar pertinho dela e ela começar a declamar uns poemas do português Gregório de Matos. Vamos lá, gente. Primeira questão aqui, para a gente poder falar sobre essa literatura. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende: letra A, poesia épica, amorosa e obras dramáticas. Poesia satírica e contos burlescos. Poesia lírica, de caráter religioso, reflexivo e amoroso, e poesia satírica. Poesia confessional e autos religiosos. Ou poesia lírica e teatro de costumes. O que é que você acha, gente? O que é que você coloca aí de informação? Coloque sua informação aí no chat. Bom, vamos responder aqui, dar essa colher de chá para vocês. Ó, letra A, poesia épica amorosa. Bom, gente, ele estava apaixonado, mas trazer isso de forma aventuresca, não, era mais aquele processo de contemplação. E principalmente, gente, ó, não teve atividade dramática. Então, todas as atividades dramáticas no Brasil só vão surgir durante o romantismo. Né? Nós não tivemos nada de produção dramática no Brasil depois do teatro do jesuíta Padre Antônio Chieta. Isso foi no século XVI. Século XVII, só trouxeram a poesia, o único gênero que nós vamos trazer, que eles vão trazer lá da literatura é a poesia. Tem o Padre Antônio Vieira, mas são sermões, é o gênero discursivo, né? É a linguagem dele que transforma ele em literário. Então, corta também, ó, todas as que tiverem, aqui o teatro também, né? Características que não sejam aí de poesia. Então, ele trabalha com a poesia lírica, vai falar de quê? De religião? Sim. Vai falar de reflexão? Já vimos agora. Vai falar de amor? Também. Só faltou, professor, a poesia, né? E aí, ó, vamos já falar da poesia satírica, que a gente trouxe para vocês aqui. A gente vai trazer para vocês aqui nessa aula, tá? Vamos lá, gente, ó. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformará? Olha aí, gente, ó. Vamos lá para a gente analisar a questão e ter dela o melhor entendimento.
Na estrofe acima, o jogo de palavras que revela a busca da unidade por um espírito dividido entre o idealismo, visão da mulher angelical, e os aspectos aos sentidos, desejo de tocá-la, revela que Gregório de Matos é adepto do estilo, letra A, cultista, letra B, quevedista, letra C, conceptista, letra D, religioso ou letra E, sacro. Bom, gente, ó, a questão ela é bem interessante, porque ela pede para que você se lembre os dois estilos do barroco. Vou colocar aqui para você, ó, que a gente já falou isso em aulas anteriores. Os dois estilos do barroco são dois. Um, estilo cultista, tá? O estilo cultista ou o estilo que é gongorista é um estilo. O estilo 2 do barroco é o estilo conceptista. Ou quevedista. Ok. Qual é a característica do estilo cultista? Gostar muito da poesia, gostar de imagens, gostar da beleza das imagens e de poucas ideias, somente trabalhar esse aspecto visual. Gosta de poesia, isso aqui é uma poesia, um trecho de uma poesia. Gosta de imagens, olha a cara dela, olha a imagem da flor, a imagem do anjo, tudo isso aparece junto em relação a uma só mulher, tá? O que essa Angélica é? Na cabecinha dela ninguém sabe, mas o que interessa é a imagem dela sendo proposta para você, tá bom? No caso aqui é cultista. A gente sabe que o conceptista escolhe outro caminho, porque como todo artista barroco, ele tem que ser oposto. Qual é o caminho que ele escolhe, professor? O caminho da prosa e das ideias, da racionalidade, do trabalho em todo. Pode até falar de religião, e vai falar de religião, mas de uma religião discursiva, né, feita para lhe convencer a respeito aí dessas situações, tá bom? Então, a alternativa correta aí marcou a letra A. Bom, vou pedir aqui 2 minutinhos para você resolver essa questão aqui. Já fiz duas, você resolve mais duas e assim a gente vai dinamizando a nossa aula. 2 minutinhos.
Ok, gente, olha, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza, imprime toda a flor sua pisada. E não guardes que a maduridade te converta essa flor, esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude. Qual é a atitude que ele quer assumir diante dessa análise que ele faz da vida? Desque da misericórdia divina e contesta os valores da religião. O professor não falou nada aqui de negócio de divino, não. Não tem, está falando do tempo e da maturidade, ou seja, da fase que vem depois da juventude, tá? Desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza. Não sei, vamos ver aqui. Se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos cegos, né? Desânimo se ele está pedindo para você aproveitar a vida logo, bem rápido, né? Se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus. Novamente, ele não citou aqui nessa poesia reflexiva, né, a questão de Deus. E a última, já que a gente ficou na dúvida entre a letra B, quer gozar o máximo dos seus dias enquanto a mocidade dura. Ok, gente, você já deve ter visto que essa daí tem mais chance de ser, né? Então a gente vai poder encontrar aqui, ó. Quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. Desiste contra lugar quanto tempo? Não, ele diz assim, olha, eu sei que o tempo, mas vamos lá, antes dele chegar, vamos aproveitar. Então ele não desiste, ele resiste ao tempo, no sentido daquilo que seria a sua autonomia. Vamos lá. Aí o poema é todo esse aqui, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da noite escura se segue a gente já até parou esse trecho aí, né? Em contínuas tristeza, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Vamos lá, gente, ó. A leitura do poema permite identificar como característica comum ao barroco ou reconhecimento da efemeridade da vida, o que abranda os dilemas existenciais. Para abrandar, a gente não tinha que se sentir mal, pessimista, né? Mas vamos ver aqui as outras alternativas. O apego ao transcendental como forma de escapar aos sofrimentos do mundo real, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem esse negócio de transcendente, não. Professor, o que é transcendente? É um espaço alternativo, sideral, é como se você fosse para o mundo, né, espiritual, sem passar pelo céu. O jogo dos contrastes, a contradição é a marca do barroco e os seus artistas. Tem lá, eles gostam do oposicionismo. Qual o oposicionismo? Luz, escuridão, né? Tristezas, formosura, tristezas e alegrias. Vamos ver só as outras alternativas. Equilíbrio na representação com descrição concisa dos desejos humanos. Que equilíbrio se ele está completamente questionando aí esse desequilíbrio das coisas. O desencanto do homem cientista pela vida com o declínio do renascimento. Aqui, no caso, a gente está na literatura setecentista. 700.000 é o século XVII, né? Século XVII, e não o século XVI. A alternativa correta aqui, reconhecimento da efemeridade da vida, sim. Abranda os dilemas existenciais, pelo contrário, ele fica mais ainda preocupado. Enfim, viver uma vida só, cuja a informação mais séria que eu tenho é aí, que ela é inconstante, é muito triste. A alternativa correta, letra E. Jogo de contraste do começo ao fim, marca a literatura barroca. Poesia sacra, a voz correndo voa braços sagrados nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis despertos, e por não castigar-me estáis cravados.
A vós divinos olhos eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados prés por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Religiosidade é sempre assim. É uma expressão da mais profunda devoção a Deus, ou então as críticas, né? Se livrando do pecado. Mas a gente vai encontrar aqui essa questão da noção desses elementos. Então, gente, vamos aqui avançar para o olhar satírico, tá? Que é para a gente poder identificar a produção de Gregório de Matos. Como eu disse para vocês, o Gregório de Matos tem um apelidinho chamado de Boca do Inferno. Por quê, professora? Por causa dessa crítica. A língua ferina dele fala de todos, questões políticas, sociais, distorções, tudo, né? Os graves problemas brasileiros do século XVII estavam todos registrados na poesia satírica do Gregório de Matos. Aí é que a gente vê do século XVII para o século XXI. Eita, professor, o Brasil não tem jeito não. Será? Vamos confiar, estamos aí numa proximidade de escolhas importantes. É só escolher certo, dentro da sua consciência, né? Aí a gente vai encontrar esse poema do Gregório de Matos interessante, ó. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Olha, gente, isso aqui não tem como você não dizer que você não sabe quem é esse grande conselheiro aqui, gente. O grande conselheiro são os políticos. Eita, professor. E agora? O que é que a gente tem aí? Eles querem governar tudo. Ó, cabana, vinha, mas não sabem governar nada. Está aqui, ele disse, Gregório de Matos. Ainda bem que esses políticos que não sabem fazer nada no Brasil não existem mais. Isso aqui é do século XVII, né? Então, a gente já perdeu aí. Lógico que não, né, gente? Tem muita gente aí desgovernada governando nosso país. E podem governar o país, os estados todos, né? Cidades, prefeituras, né? Câmaras. E podem governar o mundo inteiro. Bora lá. Em cada porta, um frequentado olheiro. Aqui ele fala, ó, vamos colocar aqui, política. Vê se escapa alguém aqui das políticas. Já diz que todo mundo é irresponsável, é corrupto, bandido, ladrão, enfim. Tá aí. Não sabe, pelo menos aqui ele não falou disso tudo, mas ele disse que não sabem governar. Em cada porta, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho, da vizinha, pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Gente, os fofoqueiros, né, professor, ele está falando aí, ó, não tem como você não dizer que é fofoca. Gente, quem hoje é os piores fofoqueiros que você tem na sua vida? Fale aí, quem é? Muito bem, se você diz que é o seu Instagram, a sua rede social, paz, professor, eu vi da rede social, você tira print para mandar, né, para passar a fuxica, olha aqui o fulano tá na praia, olha aqui que ele tirou uma foto e postou, né, ninguém nem vai mais atrás, nem para a porta da rua ninguém fica, até porque é perigoso, né, e aí você fica lá, ó, só passando seu dedinho, conferindo os stories da pessoa, conferindo lá aquele feed de notícias para printar e jogar no grupo lá da WhatsApp, né? Os fofoqueiros do bairro, ou o grupo que é movimentado, né? Pronto, olha, do século XX, ou do século XVII para o século XX, rede social é o nosso. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés, os homens nobres, posta na palmas toda a picardia. Picardia é bandidade, gente, ó. Bom, professora, está falando dos negros dessa forma, pronto, a gente não tem que questionar nada, não. Racismo estrutural, não, era o racismo do Brasil na época.
os negros, mulatos, né? Até porque o termo mulato é um termo racista, né? E aí todas as pessoas negras e pretas do Brasil eram sempre tidos como representantes das mulas, desavergonhados, eram submissos aos homens nobres. Quem eram os homens nobres? Os brancos. E eles, negros, eram sempre representantes dessa picardia, dessa selvageria, dessa obscenidade aí. Isso é um grave problema no século XXI. No século XIX, era como a sociedade via as pessoas negras. Aí a gente sabe que é histórico esse aspecto. Eles eram escravos, né? Eles não tinham a liberdade, não eram reconhecidos seus direitos. Estupendas usuras nos mercados. Oh, aqui a gente tem, ó. Olha como o comércio é, gente. Quanto é que está a lata de leite aí na sua cidade, né? Você está aqui em Teresina, um quilo de leite é R$ 42. Eita, professora, como é que eu vou sustentar 3 meninos dando leite manhã, tarde e noite? Só dá de manhã, a minha está tomando só de manhã. Estupendas usuras nos mercados. Usura, gente, é quando a gente cobra muito caro pelas coisas. Todos que não furtam, ó, a pobreza aqui alastrada, muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Gente, a Bahia e o Brasil começam com a mesma letra. Inclusive, são 5, é só um aumento de uma. Sai de 5 letras para 6 letras. Mas é o mesmo país de problemas. Essa é a língua do Gregório de Matos. Fala do comerciante, fala dos negros, fala das pessoas, fala dos políticos. Não tem como a gente não colocar. Aí, esse Brasil corrupto, né, que a gente vê aqui na charge, a corrupção no Brasil já é patrimônio nacional, tomado pelo infame, tombado. E a picaretagem e a roubalheira já virou jurisprudência. Olha a charge aí dos dias atuais. Brasil do século XVII, Brasil do século XXI, gente. Nós temos uma cultura muito próxima aí que a gente vai colocar. O Brasil de Gregório de Matos, ele aparece descrito de forma vergonhosa, né? Num texto dele chamado Epílogos. É um texto longo, tá? Ele fala de toda a sociedade. Olha esse texto aí. O que falta nessa cidade? Verdade. O que mais por sua desonra? Honra. O que falta mais que lhe ponha no Brasil? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. O pessoal diz que o Brasil é o país das maravilhas. Olha o país das maravilhas aí. Pessoas que discriminam as pessoas, né? Principalmente os pobres. Uma filósofa espanhola recentemente criou esse termo, aporofobia. Você não sabe o que é, não? Você vai saber agora. Olha, a aporofobia aí. São as pessoas pobres que são desprezadas da sociedade. Ou melhor, vou falar os termos que ela usa. São as pessoas vulneráveis sociais que são desprezadas pela sociedade por elas serem vulneráveis. Que tipo de vulnerabilidade ela cita? Vários tipos, né? Na sociedade você não tem casa, né? Olha lá, o leite aqui tá R$ 10. Aonde, meu Deus do céu? Eu quero comprar esse leite aí. Estou falando do quilo do leite, gente. Não o pacotezinho pequeno. Aquele pacote, agora estou entendendo. Aquele pacote de 200 gramas, né? Rapaz, que dali não dá 2 dias lá em casa. É só uma mamadeira da minha filha de manhã e a outra de noite. Aí na segunda dia ainda só um pouquinho. Enfim. Aí, olha, a aporofobia foi esse termo que essa filósofa espanhola atual criou para quem não gosta de pobre, quem não gosta de pessoas que moram na rua, dependentes químicos, pessoas que moram em barracões, pessoas que não têm emprego, pessoas que não usam aí roupas porque elas pegam em doações, né? Pessoas que não têm nem dinheiro para comprar o próprio chinelo, né? E aí essas pessoas são tratadas assim. Olha esse cartaz, né? O padre Júlio Lancelotti é um ativista da comunidade em situação de rua de São Paulo. Ele tem um projeto, é um padre católico, ele tem um projeto de acolhimento dos moradores de rua. A cidade de São Paulo tem 9 milhões de pessoas morando na rua. 9 milhões de pessoas é quase a população do Piauí toda, né? Sem casa, morando simplesmente em praças, bancos, viadutos, invasões, casas abandonadas, uma loucura.
E aí os padeiros lá, os donos botaram assim, ó, senhores clientes, por orientação da assistência social, pedimos aos senhores para que, se possível, evitar dar alimentos aos moradores de rua em frente à padaria, por motivos maiores. Gente, você não pode nem pegar o seu dinheiro e fazer caridade, segundo o dono desse estabelecimento. E ainda bota a culpa na assistência social. Se são as assistentes sociais que têm que tratar do acolhimento das pessoas que não têm condições dentro da sociedade, vergonha aí. Isso aqui é um exemplo de aporofobia. Por que você não pode dar comida a quem está precisando de fome? Porque vai ficar várias pessoas famintas na porta do estabelecimento dele, e ele não vai querer pessoas que nem chinelo têm para viver. Isso é aversão ao pobre, né? E isso é a aporofobia em ação, tá? Então a gente vai poder observar que é uma situação secular, né, que o Gregório de Matos traz. O Brasil do Gregório de Matos, olha o racismo aqui, gente, ó, é racismo estrutural. O racismo é uma prática como é que se diz? Eu até esqueci aqui a palavra. É indefensável as atitudes racistas. Hoje, inclusive, o racismo é crime e é um dos crimes inafiançáveis que nós temos, tá? Mas como combater uma sociedade que já falava dos negros mal desde quando eles vieram ao Brasil trabalhar de escravos e passaram quase 300 anos nessa condição de escravos, foram libertos em 1800, ou melhor, a liberdade dos escravos foi o reconhecimento deles como pertencente à sociedade de homens livres que era o Brasil, né? O Brasil Império, no seu segundo império, em 1888. Essa lei, a Lei Áurea, foi uma canetada que uma mulher abolicionista, que era a filha do então imperador do Brasil, Dom Pedro II, fez. E por conta dessa canetada aí que ela deu, eles foram depostos no ano seguinte, né? A República veio através de um golpe dos militares e apoiados pela sociedade, que ficaram chateados pelas pessoas, pelo aquilo que ela fez, né? A última foi a questão da liberdade das pessoas escravizadas no Brasil. Quais são seus doces objetos? Pretos, objetos. Olha como você qualifica as pessoas negras. Tem outros bens mais maciços, mestiços. Quais desses lhes são melhores? Gratos, mulatos, né? A questão da fenotipia, né? A questão da representação racial. Os negros têm fenótipos, como os brancos também, como os asiáticos, como os indígenas, os pardos, diferenciados. O tom da pele pode ser mais claro em um, pode ser mais fechado em outro, né? Isso a gente chama, biologicamente falando, de fenotipias. E a fenotipia que o Gregório de Matos diz que é a melhor da comunidade negra é a mulata, que era essa mistura, né, entre os negros e os brancos. E, muitas vezes, a fenotipia deixava o tom de pele das pessoas tidas como mulatas mais claras. E ele disse, são os melhores. Mas dou ao demo aos insensatos, dou ao demo a gente asnal. Olha a quem ele dá a titularidade dessas pessoas. Está aí o racismo nos dias atuais. Jovem negro é preso enquanto comprava pão. O delegado reconheceu a dúvida. Sabe por que ele foi preso, gente? Porque ele entrou numa padaria sem camisa, né? E aí, um negro sem camisa entrando num estabelecimento comercial, ele é taxado logo como bandido, né? E aí, olha, o jovem Iago Corrêa de Souza, 21, foi preso por policiais militares da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo afirmou a polícia, em versão confirmada por familiares e amigos, ele estava tentando comprar pão de alho para um churrasco com amigos, quando acabou detido. Ontem, suspeito de tráfico e associação ao autógrafo. Hoje, a Polícia Civil voltou atrás e pediu a soltura do rapaz, né? Já taxou logo ele como criminoso e bandido. Com certeza deve ter sido a mistura de todos os preconceitos sociais que a gente vai encontrar. E aí, gente, esse é um caso de injustiça. Então, quer dizer que não tem justiça no país, professora? Tem. Olha a justiça. A justiça, a resguarda, bastarda. É grátis distribuída,
vendida. O que tem que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus, o que custa, o que o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida e injusta. Bom, a justiça é para todos no Brasil. No Gregório de Matos, no século XVII, ele disse que não, bastarda porque ela é ilegítima. Se vende para quem tem dinheiro, né? E quem tem dinheiro pode ter a sentença ao seu lado. Quem não tem, pode ser culpabilizado. Isso no século XVII. No século XXI, no Brasil, a gente também tem a persistência dessa situação. Não existe justiça para quem tem dinheiro. Filho de operário morto. Filho de uma das vítimas ficou sabendo pelo G1 que a motorista será solta. Abalado, Leandro da Silva diz que não acredita na justiça brasileira. Olha aqui a mensagem atual, né? O pai estava saindo para trabalhar cedo pela manhã na sua bicicleta e foi colidido por essa motorista que voltava da balada. Ela pode ser que ela tivesse ou não sob efeito de drogas, álcool, sei lá. E ela atropelou e matou um pai de família que estava saindo para trabalhar. E aí o que aconteceu? Ela é ré primária, a justiça, ou o delegado disse que ela podia pagar um valor, e assim foi liberada e foi dormir na casa dela, né? Enquanto o filho teve que enterrar o próprio pai. E aí a gente vai encontrar, olha, esse Brasil de distorções do Gregório de Matos, tá? Então, a poesia muito forte, atual, muito contundente, não tem papas na língua, está lá discorrendo sobre o Brasil, descrevendo um Brasil que a gente conhece muito bem, principalmente porque nós, brasileiros, nós vemos casos de racismo, de aporofobia, de discriminação, de injustiças todo santo dia, em todas as localidades do nosso país, tá bom? Então, é um autor fantástico que você tem que mostrar aí a sua sabedoria e aplaudir essa descrição, doa quem doer, do nosso Brasil atual, tá bom? Nossa aula chegou ao fim, mas nosso material está à disposição de vocês no site do canal. A próxima aula a gente traz mais informações, gente. Tchauzinho, bom final de semana.